Bom dia a todos, estou feliz de estar mais uma vez aqui, claro, com um sorriso nos lábios, para oferecer a todos os nossos queridos ouvintes, pessoas extremamente sensíveis, especiais, que estão em busca de uma evolução espiritual, que é por isso que nós estamos aqui. Eu estou com um recadinho nosso diretor. Estamos com live, né? Então, o pessoal que quiser nos assistir pelo Facebook, pode estar sintonizando o Rádio Mundial e vai poder participar, interagir conosco aqui em tempo real. Isso é muito bacana. Bom, claro, a tecnologia a nosso favor, que é tudo de bom, né? Hoje eu estou recebendo, você sabe, todas as semanas eu trago um entrevistado novo, diversificar o nosso bate-papo. E eu também, você sabe, já me conhece, eu sou um tanto impaciente, então eu gosto muito de novidades, né? E hoje eu trouxe o professor Daniel Kovacic, que é escritor, fundador e presidente da EMIC. E ele vai falar sobre uma vida pelo fim do câncer, método Kovacic. Inclusive, falando um pouquinho do câncer, a palavra câncer, infelizmente, ainda assusta, causa enorme desconforto e boa dose de medo nas pessoas, o que é muito compreensível, dado as estatísticas nada favoráveis ao número de curas. Mas a nossa visão sobre o câncer destoa daquela conhecida pelo senso comum, e o método Kovacic é o grande responsável por encher nossos corações de esperança quando se fala em superação dessa doença. Como vai, Daniel? Tudo bem com você? Tudo bem, Beth. Tudo ótimo. Que Muito bom. Obrigado pelo convite de vir aqui poder falar um pouco sobre o método Kovacic com seus ouvintes, compartilhar um pouco de conhecimento. Antes de nós falarmos sobre o método, o que você, na sua opinião, na sua experiência, de estar lidando com isso tão de perto, com esse método, por que hoje tantas pessoas estão sofrendo dessa doença? Eu não sei se por conta que a população, claro, aumentou, se antes morria e não sabíamos nem por quê. Também. E a vida moderna, na sua opinião, por que isso está acontecendo? Assim, dentro do método Kovacic, a gente consegue entender muito bem o porquê o câncer cresce, continua crescendo, e enquanto não se mudar a maneira de lidar com essa doença, vai continuar crescendo. Você falou sobre estatística, a gente está falando sobre números. O câncer é esperado que se torne a primeira causa de morte no Brasil em 2030. Então, não só não estamos diminuindo, como, pelo contrário, está aumentando, e muito, né? E por que está aumentando isso? Do nosso ponto de vista, tem a ver com a questão da origem, que eu vou falar daqui a pouco, mas essa vibração que vem da água contaminada com fezes. Para nós é a única origem. Então, que vem do solo, que vem do subsolo. Normalmente, os lençóis freáticos, quando estão contaminados com fezes. O que acontece? Então, cada vez mais o subsolo está mais contaminado, então aumentando a área onde as pessoas podem adoecer. Isso por um lado. E pelo outro lado, num local que vivia uma família e talvez adoecesse uma pessoa exposta a essa vibração, hoje, por exemplo, São Paulo tem prédios com 20, 30 andares, então são 30 famílias na mesma linha. Pode ser prédio também, né? Pode ser prédio também. Não é só em casa. Exatamente. Então, quer dizer, a gente está concentrando cada vez mais pessoas no mesmo espaço físico, né? Um espaço mais limitado, e está contaminando cada vez mais o subsolo, o que para nós resulta, com certeza, no aumento da doença. Mas o que você falou antes, só para finalizar, as pessoas antigamente morriam nem sabiam do quê. Né? Isso é um fato, e cada vez tem mais pessoas, então aumenta realmente. E hoje também está desmistificando essa doença. As pessoas estão tendo coragem de falar, olha, eu estou com uma doença, estou com câncer. A gente não falava nem essa palavra. Não, eu comecei esse trabalho há 15 anos atrás, envolver diretamente, na verdade eu acompanho isso desde que eu nasci, mas diretamente há 15 anos, e há 15 anos atrás, até 5 anos atrás, as pessoas não falavam. Hoje ainda tem gente que não fala. Sim. Né? Antes de entrar no método, que me ocorreu agora, por exemplo, muitas vezes nós deixamos o vaso sanitário aberto. Na sua opinião, ele emite uma energia, porque como você disse no início, que é dos lençóis freáticos contaminados por fezes. Nós, habitualmente, se deixarmos o vaso sanitário
destampado, essa energia também pode Para nós, vir. vamos lá, ele estando aberto ou não, para nós ele é indiferente do ponto de vista do método Kovačić, né? tá? Para outras questões, sim, já ouvi bastante coisa a respeito de deixar aberto e fechado faz diferença e concordo em muitas coisas. Mas o método Kovačić, ele aberto e fechado, ele é um problema. Por quê? Porque normalmente depende muito do tipo de escoamento que tem nesse vaso, ali embaixo vai ter água com fezes. Então o problema não é estar aberto e fechado, é você ficar sentado muito tempo em cima dele. Que antigamente o pessoal ia lá fazer o que tinha que fazer e ir embora. Hoje em dia, principalmente por causa do celular, senta ali e fica lá fica na um internet, tempo imenso ali. Né? Isso Isso pra é gente pode ser um prejudicial. problema, isso pode se tornar um problema. Pode, né? Se for recorrente. Então. Agora, como iniciou o método, para quem nunca ouviu falar deste método, Kovačić? Vamos lá. Assim, eu vou que é o fazer de uma forma nome muito do meu bisavô. de seu bisavô, Que né? desenvolveu tudo, é o cientista que desenvolveu tudo isso. É uma história muito interessante, eu vou contar super resumidamente, mas Sim. quem quiser saber mais detalhes, tem um documentário chamado Da Origem ao Fim do Câncer, tá lá no YouTube, só procurar no canal da AMK, e tem outros canais também que estão repetindo lá o documentário, mas vamos lá. A origem de tudo, o que aconteceu? O seu Estevam, meu bisavô, morava aqui em São Paulo, mas isso lá na década de 40. O método Kovačić é antigo assim, é muito antigo. Inclusive o livro que a gente vai conversar daqui a pouco fala o porquê que as pessoas ainda não sabem disso. Mas, resumindo, a esposa queria criar animais no quintal de casa, né, para comer mesmo, coisa Sim, na época era normal. da época, né? Então ele comprou lá 40 pintinhos e dividiu em 2 cercados. Né? Colocou 20 aqui e 20 ali, por critérios de criação. Nada a ver com pesquisa, até mesmo porque até esse momento ele não pesquisava nada. Ele é uma pessoa regular ali. Tinha o trabalho dele, família dele. Então o que ele reparou? Que depois de algum tempo, os animais estavam no cercadinho, digamos que o cercadinho 1, estavam desenvolvendo normal, ganhando peso, corpo, desenvolvendo naturalmente. Agora os que estavam no cercado 2 estavam tendo problemas. Eles estavam começando a ter feridas, tumores e estavam morrendo. Ele, sem saber o que fazer, né, porque aqui está morrendo, ali não, por um instinto que ele fez. Pegou todos aqueles pintinhos que estavam doentes no cercadinho e colocou naquele cercadinho que estavam todos saudáveis. E reparou o quê? Que eles pararam de adoecer. Né? E que isso, entre criadores, isso é muito comum. Eles observam isso e eles falam, bom, aqui não funciona, aqui funciona, vamos fazer aqui. O seu Estevam parou e falou, não, calma aí, o que está acontecendo aqui? Que é 2 metros de distância, que aqui eles morrem, aqui não. E daí foi saiu o start de curioso, tudo. né? Foi curioso. Curioso e persistente para falar, porque todo mundo vê as coisas, mas ninguém toma atitude. As pessoas estão se questionando, nossa, que curioso, né, que eles morrem. Ele falou, não, por quê? E foi a fundo para pesquisar e desenvolveu todo esse trabalho, que é realmente impressionante. Inclusive, vocês atendem, né, vários lugares. Sim, e sim. é um método conhecido não só aqui no Brasil, fora do Brasil. Mas por que não é tão conhecido como poderia ser? Pelo menos o nome, o método. Sim, aí nós temos uma série de questões, porque assim, inclusive é o que gerou o livro hoje, né? As pessoas, um paciente, quem que vai fazer o método Kovačić? Quem é o tipo de pessoa? A grande maioria das pessoas que vão hoje fazer o método Kovačić, primeiro não acreditam no método Kovačić. Né? É curioso, se não acredita o que está fazendo lá. Normalmente que as pessoas já são casos terminais, ou a quimioterapia já não está mais dando resultado, pessoas nesse sentido. Né? Então eles chegam lá, desconfiados, não querendo fazer, e começam a fazer a terapia e começam a ter resultado. E a grande maioria deles encontra a saúde, a recuperação da saúde por completo. Né? E daí eles chegam para mim e falam, Daniel, como isso é possível? Eu estava morrendo, tinha 6 meses de vida, já faz 2 anos, estou aqui ótimo, feliz, bem. Você já tentou, né? Como as pessoas não conhecem, as pessoas precisam conhecer. Você já tentou ir nesse programa de TV? Você já tentou falar com esse governador ou aquele político para levar isso para frente? E a gente tentou. Então, assim, até é engraçado dizer, porque dentro do método Kovačić, achar um tratamento eficaz contra o câncer foi muito mais fácil do que levar esse conhecimento à humanidade. Né? Se a gente for parar para pensar, isso é uma loucura, porque assim, o seu Estevam começou a pesquisar em 48. E em 60, ele já estava com a porta aberta atendendo os pacientes. Quer dizer, 12 anos entre a primeira ideia e está com o trabalho já protocolar em atendimento ao público. E nós estamos em 2019 e até hoje o mundo ainda não conhece Kovačić. Apesar de todo lugar que eu vou, alguém conhece, né? Inclusive o Luiz até comentou
né? Que conhecia pessoas lá acho que da década de 80, né? Alguma coisa assim, né? Não lembro. Mas, por exemplo, eu estava conversando com você, vários amigos em comuns que conhecem o Kovacic. Todo lugar que eu vou Conhecem a sempre tem alguém. técnica, mas não sabe exatamente a origem. Exatamente. Que veio A origem mais do difícil. seu bisavô, né? Exato. Isso é Mas assim, bacana. é um trabalho... Nosso maior trabalho hoje, lógico, o trabalho principal da MK, que é essa organização sem fins lucrativos que cuida do método, é atender as pessoas. Mas o trabalho que nós fazemos administrativamente é o quê? Tornar isso um tratamento padrão para o governo, pelo E SUS. como funciona essa organização, Vamos Daniel? lá. O atendimento, a primeira coisa que a gente precisa entender para entender a MK é que o atendimento ele é gratuito, né, das pessoas. Nossa, isso já é maravilhoso, né? Então, por um lado é maravilhoso, porque assim, a gente está levando algo muito bom para as pessoas, mas pelo outro lado ele é ruim, digamos que é o nosso calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque quando eu chego para uma pessoa e falo, vai fazer essa terapia que ela é muito boa e é gratuita, a pessoa entra em choque. Porque para a pessoa, ou a coisa é muito boa, ou ela é gratuita. Não dá para conhecer as duas ao mesmo tempo. É gratuita e é muito boa. E daí as pessoas, muita gente não vai fazer o Kovacic por causa disso. Porque você pensa, bom, se fosse bom, estariam cobrando. E se fosse tão bom quanto ele está falando, tão bom quanto tem os vídeos da internet, seria muito caro. Então isso já é um choque cultural muito grande. Então acaba... Por um lado, é muito bom, porque a gente mostra que a gente pode fazer algo de bom para as pessoas. É que a gente tem os condicionamentos, né? Sim. Que ninguém dá nada de graça. E eu estou incluso assim, nisso, né? tá? Eu não estou fora disso também. Sei. É que no Kovacic é eu já cultural, consegui. né? É cultural. Praticamente. Se eu for comprar uma TV, tiver uma de 4 mil, uma de 2 mil, automaticamente eu vou imaginar que a de 4 mil é melhor. Só porque ela é mais cara. Só porque né? é mais caro. Mas voltando ao ponto de como é que funciona a associação. Nós dividimos em dois, a parte administrativa e o atendimento ao público. O atendimento ao público ele é feito por uma rede de voluntários. Hoje nós temos mais de 200 voluntários, bastante gente, distribuído em 17 estados, Distrito Federal e em outros 6 países, né? E como é que funciona? Como é que a gente consegue fazer isso ser gratuito? Então, a MK fornece material de trabalho e conhecimento. O voluntário fornece algumas horas durante um dia da semana, por exemplo, sexta-feira, das 10 ao meio-dia. E uma terceira pessoa fornece espaço físico para que aconteça esse atendimento. Então, com isso, a gente consegue fazer o atendimento ser gratuito, né? E com isso a gente consegue. Tanto que nós temos atendimentos que a gente chama retomada do método Kovacic, que começou em 2005 e começamos a abrir pontos de atendimento em 2010. E temos pontos abertos desde então, já 8 ou 9 anos abertos e que não vão fechar, porque os voluntários têm muito prazer em fazer esse trabalho. Agora, esses terapeutas, eles têm formação? Que tipo de formação que eles têm? Formação no método Kovacic apenas, né? Sim. Nossos voluntários, eles têm origens muito diversas. A gente tem desde uma dona de casa até pós-doutorado. Só tem que ter boa vontade, né? Tem que ter boa vontade. Servir, né? Isso, boa vontade de servir, vontade de aprender e disponibilidade de tempo. Porque o Kovacic, a terapia, a gente vai conversar um pouco mais a fundo, é muito simples. Eu digo que ela é ridicularmente simples. São metaizinhos que você coloca no corpo e na cama. O grande problema mesmo é lidar com o universo do câncer, porque esse sim é complicado. Esse é bem complexo. E o voluntário acaba aprendendo no dia a dia ali as coisas. Mas também, como nós não interferimos na conduta médica, nós não trabalhamos com nada nessa questão alopática, então não tem problema nenhum que a gente Claro, a pessoa fica pode limitado à fazer nossa área. esse método Kovacic e continuar com o seu tratamento médico, que uma não entra o Kovacic não vai tirar, o Kovacic não vai tirar a eficácia da quimioterapia. A quimioterapia não tira a eficácia do método Kovacic. Apesar de uma pessoa que está fazendo Kovacic, o primeiro resultado é melhor na qualidade de vida e a quimioterapia acaba bagunçando um pouco isso, mas o resultado final não muda, né? E 90% dos pacientes fazem ambos tratamentos. Né? Só pessoas com muita idade que acabam fazendo. Tem um prazo de tratamento? Bom, a terapia dura 1 ano. Tá? Durante esse 1 ano de terapia, nós dividimos em fases. No primeiro momento, a gente quer ver resultado na qualidade de vida, né? Afinal de contas, o que o paciente quer fazer? Alguém que está com câncer quer saber o que acontece com ele de resultado. Claro. No primeiro momento, a pessoa que entre o primeiro dia e 1 mês e meio, a pessoa vai ter uma mudança na qualidade de vida. Então, ela vai começar a dormir melhor, comer melhor, vai ter mais força, vai sentir menos dor. Disposição, né? Exatamente. Tanto que quando chega 1 mês e meio, a pessoa é outra. Normalmente, olha um paciente e não reconhece. Esses dias mesmo, domingo, eu estava lá em São Lourenço, em Minas Gerais. Eu fui fazer a apresentação do livro, daí estava tirando foto com uma pessoa, e daí tinha passando um menino assim, baixinho, gordinho assim,
bonitinho. E eu pedi para ele tirar foto, que eles manjam dessa. Daí ele tirou foto, depois fui conversar, depois fui descobrir que ele era paciente nosso. Eu olhava assim, jamais poderia dizer que ele era um paciente Super oncológico. bem. E ele era um caso terminal. Poxa. Eu olhava assim, não tinha um traço. Por quê? Porque começa a recuperar. Lógico que a gente não promete resultados, tá? É bom lembrar sempre disso. Mas vocês falam em cura ou não? Sim, vamos lá. O segundo resultado que a gente espera é uma mudança na manifestação física da doença. Então quer dizer o quê? O que nós esperamos com o método Kovacic? Que esse tumor não cresça mais. A partir do momento que você começou o método Kovacic, o que nós sabemos é que... avanço, exatamente, né? é que esse tumor não cresce mais. Na verdade, começa a retroceder. Tá? Alguns casos vai diminuir 10%, 30%, alguns casos 80%, e a grande maioria desaparece por completo esse tumor. Né? Se for ferida, elas cicatrizam. Em todos os casos acaba cicatrizando, né? 99% dos casos acaba cicatrizando, né? E se for disfunção do órgão, o órgão volta a funcionar, sem maiores problemas. Desde que a doença já não tenha causado um dano permanente àquele órgão. Né? Porque aqui a gente precisa pensar o quê? Legal, o tumor parou de crescer, a doença não vai avançar mais. Tá, mas qual que é o dano que já causou hoje? E esse dano, ele a gente pode recuperar ele dá para cicatrizar, dá para regenerar isso ou não? Eu vou ter que conviver com isso. Por exemplo, lá em Minas Gerais mesmo, conversando com o paciente, ele perdeu um pulmão. Esse pulmão não volta mais. Ele vai conseguir viver com o pulmão? Vai, de uma forma limitada, mas vai viver. Vai. Então é isso que a gente tem. E outra coisa, não só vai viver, mas como essa doença, ela, nos nossos pacientes, ela não volta quem faz direitinho, né? Também não posso prometer, mas a gente tem paciente, no próprio livro, no documentário, que já está 40, 50 anos do tratamento. E então aí, normal, vida normal, não tem nem traços, nem vestígios dessa doença. Então assim, mas tudo isso, todo esse resultado, então o resultado é isso, a doença para e começa a retroceder. Mas para o sucesso da terapia, para chegar no resultado, para não só chegar ao resultado, mas manter o resultado, que é o principal, é manter isso, Claro. é o uso do isolante, que é uma pecinha metálica que a pessoa põe na cama, Essas na cadeira. peças aí a pessoa deve adquirir, Sim, mas essa que eu sei que o sim, preço custa é R$15 a super pecinha. acessível, né? Então, exatamente. E por que essa peça custa R$15 quando o atendimento é gratuito? Porque essa pecinha a pessoa leva para casa, ela vai usar nos locais de rotina e tem que usar o resto da vida. Porque não importa se é hoje, daqui 1 ano ou daqui 50 anos. Se a pessoa volta em contato com a vibração nociva que vem do subsolo, que gera todo o processo da doença, a doença volta. Quer dizer, vocês não comprovam, obviamente, se onde ela mora, onde ela dorme, tem esse lençol freático contaminado. Vocês têm o resultado. A pessoa está com câncer e não importa como ela adquiriu, né? A bem da verdade. Sim, exatamente esse é o ponto que as pessoas se iludem um pouco com isso. Porque as pessoas chegam para mim, Daniel, tem comprovação científica? Cadê a estatística? Cadê os números, tal? Quando, na verdade, eles deviam estar pensando, Daniel, qual que é o resultado para um paciente? Daí, qualquer um que vai em um local de atendimento nosso, é atendimento em grupos, 5, 10 pessoas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo terapia aqui, eu estou vendo vários outros pacientes aqui, e ali eu vejo a melhora deles, né? Então, assim, em vez das pessoas estarem buscando, um paciente com câncer está buscando resultado, hoje em dia a gente vê o quê? Que estão buscando estatísticas, números e científica. Porque resultado a gente tem. Isso aí, você pode não gostar da terapia, você pode falar que não tem comprovação, você pode não acreditar, você pode falar o que você quiser, mas você não pode falar que não tem resultado, porque tem. Isso aí é simples, a gente pega biópsias, pega exames de imagem, e é simples, assim, resultado tá aqui, eu posso te mostrar centenas aqui, eu tenho minhas apresentações que eu mostro bastante, mas os pacientes acabam se iludindo um pouco nessa questão, né? E para nós, eu preciso saber onde a pessoa ficou doente? Não. Né? Por quê? Porque eu vou usar isolante. Então, se tá ali ou se tá ali, não importa que você vai estar protegido. O seu Estevam, sim, na época dele, ele pesquisou isso com centenas de pessoas. Eu fui na casa de centenas e centenas de pessoas ver se as pessoas estavam lá. Ele via pela radiestesia e via fisicamente também. Como fisicamente? E fazia um buraco, depende da profundidade que essa água estava. Pegava uma amostra dessa água, mandava para o laboratório e analisava. Foi um então, trabalho de pesquisa, de campo mesmo. É um trabalho gigantesco. Aqui é difícil falar com pouco tempo, porque assim, é muito grande. Mesmo no documentário, que tem mais tempo... Você volta, sim, tudo bem? Voltamos. Dá um endereço para o pessoal que está nos ouvindo e assistindo pela live. Vamos lá.
Você pode entrar no nosso site, que é o aemk.org.br. Lá tem o botão endereços, que tem a lista completa dos locais de atendimento. Para conhecer mais, visite o nosso canal no YouTube, né, que é só digitar lá AEMK Brasil. Vai ter uma série de vídeos, palestras, depoimentos, vídeo dos locais de atendimento, que é bom ver, porque as pessoas, a gente fala de energia natural, peça metálica, o pessoal imagina mil coisas menos do que efetivamente é. Então, quando vê o vídeo lá, a pessoa fala, é só isso. É simples. Eu vou. É super simples. Daniel, foi um prazer imenso, Obrigado. viu? Adorei conversar com você. Espero que você volte aqui outras vezes, viu? Como é que é? Você não deu o telefone? Deu, né? O telefone está no site. Tem que pegar no site. Como são vários locais, nós temos mais de 70 locais de atendimento. Tem que dar uma olhada, se vê por cidade que você está, mais próximo. Esse telefone, número de WhatsApp que eu tenho aqui... Não, é o meu, pode passar, não tem problema. Pode passar, né? Que é meu telefone já é público. 970655530. 970655530. Obrigada mais uma vez, Muito Daniel. obrigado, foi um Beth. prazer imenso. Parabéns pelo trabalho e eu sei que você voltará aqui outras vezes. Voltarei. Prazer. Bom, gente, nós vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei bastante. E encerro com uma frase de Hipócrates, que diz o seguinte: tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão as tuas doenças. Gente, fiquem com Deus, maravilhoso final de semana. Eu estou aqui todas as sextas-feiras às 10 horas da manhã e aos domingos às 16 horas. Então, até o próximo encontro.